Boa tarde, pessoal do segundo ano. Estou aqui hoje para fazer a correção dos exercícios que passei semana passada sobre o romantismo português. Pedi para vocês lerem no livro didático de vocês, né? O livro didático aqui, um trechinho de Camilo Castelo Branco e Amor de Perdição. E responder 5 questões. Então peço que vocês peguem o caderno e o livro. Vamos lá? Após a leitura do texto, eu não vou fazer a leitura, ela é uma leitura grande, né? Mas vocês devem lembrar que a gente tem uma parte aqui em que nos são apresentados os personagens Simão Botelho e Teresa de Albuquerque e a sua paixão. É descrito pelo autor como é essa paixão de menina da Teresa, é falado pra gente sobre a inimizade das famílias e do desejo dos dois, né? Inclusive o Simão, ele quer ir para Coimbra, se formar para poder resgatar a Teresa, casar e sustentar, não é isso? A Teresa por si só também manda carta para ele, falando do desespero e do desejo dela estar com ele, falando que o pai dela vai mandá-la para um convento e que os dois vão ser separados porque as famílias são rivais, não é isso? Então vamos à primeira questão. Primeira questão, volta à página 25 e releia o primeiro parágrafo do texto. Então vamos lá, releia só o primeiro parágrafo. No espaço de 3 meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes ou só com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora ao repontar da alva. Aqueles que assim o viam, admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestrara da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando o chamavam para a mesa. Bom, essas são características bem românticas, né? O egocentrismo, a tristeza, a fuga da realidade, né? A fuga para paisagens sombrias, solitárias. Bem marcante esse primeiro parágrafo. Explique a razão da maravilhosa mudança nos costumes de Simão. Bom, gente, Simão estava apaixonado por Teresa de Albuquerque, né? Essa é a causa da sua mudança de costumes. B. Relacione o motivo dessa mudança ao projeto literário dos autores românticos. Vocês devem ter chegado à conclusão, né, que os autores da escola romântica, para os autores da escola romântica, o amor tem que promover mudanças radicais, significativas. É assim, se a pessoa é de um jeito, quando ela se apaixona, ela muda completamente o jeito dela. Então, a busca pela transformação, a fuga dos prazeres mundanos, da companhia das pessoas, que ele é ralé, né, que ele já saía normalmente, tudo isso é uma transformação na vida do Simão. Então, a resposta de vocês tem que ser a seguinte: o projeto literário dos autores românticos é o de transformação, através do amor. E o Simão, ele faz essa transformação. Questão 2. O excelente manejo da língua portuguesa e o tipo de narrador criado por Camilo Castelo Branco contribuíram para a sua popularidade e para a sedução de seus inúmeros leitores, principalmente leitoras do século XIX. Essa afirmação se aplica ao texto lido? Justifique sua resposta. Gente, essa resposta é pessoal, mas eu espero assim, que a resposta de vocês tenha sido afirmativa. Sim. Por quê? Porque o Camilo Castelo Branco, ele escreve uma obra acessível. É uma obra que não é difícil se entender. Uma outra palavra que vocês tiveram que ter acesso pelo vocabulário nos é difícil de ler, talvez por serem palavras mais comuns lá em Portugal. Mas, no geral, a gente consegue entender muito bem esse texto. Por quê? Porque ele usa uma linguagem de fácil leitura, ele utiliza períodos curtos, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem mais espontânea, uma adjetivação bem clara, né? Ele fala assim, suspirosa menina, né? A gente vê que é uma menina que está apaixonada, suspirando por aí. E o narrador, ele também se comporta como se ele estivesse contando uma história dele, né? Uma história de alguém bem conhecido dele. Ele tem, parece que, uma relação de intimidade, né? Ele opina, ele explica e ele situa o leitor o tempo todo. Ele opina sobre a história, ele tem uma relação muito legal com o leitor. Por exemplo, quando ele opina, os poetas cansam nossa paciência. Quando ele explica alguma coisa, né? O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa. Ou quando ele situa o leitor,
Em outro relance dessa narrativa, darei conta desse remate do episódio. Então, darei conta de como acabou esse episódio. Então, ele está o tempo todo, vamos falar assim, abraçando o leitor. Ele não deixa o leitor largado, tentando resolver sozinho os segredos do enredo, vamos dizer assim. B. Na sua opinião, essas estratégias continuam a seduzir os leitores do século XXI, como você? Bom, gente, essa também é uma resposta bem pessoal, mas assim, os leitores do século XXI não se agradam de leitura muito difícil. Então eu acredito que sim, que ele seduz. Eu como leitora do século XXI, eu digo para vocês que esse jeito leve, espontâneo, moderno me atrai para ler. Eu leio mais fácil. Então, essa é uma resposta bem pessoal de vocês aí, né? Terceira questão. O narrador que faz o relato em Amor de Perdição apresenta ao longo do texto elementos que o identificam com valores típicos da classe burguesa, principal leitora das novelas de Camilo Castelo Branco. Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Justifique sua resposta recorrendo a fragmentos do texto. Pessoal, também é uma resposta bem pessoal, né? Mas não dá pra gente negar. A gente tem que afirmar aqui, a gente tem que concordar com essa afirmação. Porque o narrador, ele mostra que se identifica com os valores burgueses durante a narrativa. Ele, como justificativa essa resposta, ele fala assim, as companhias da ralé, desprezou-as, recolhimento da vida vulgar, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Ela esperava que seu velho pai falecesse para lhe dar o seu grande patrimônio. Então são marcas assim dessa sociedade burguesa, né? Dessa sociedade com mais que ascendeu, que tem dinheiro. Vamos para 4. Mesmo sendo um escritor ultra romântico, Camilo Castelo Branco cria um narrador crítico, que não é costume do romantismo, um narrador crítico, né? Que vai, inclusive, contra determinados clichês que caracterizaram a literatura da primeira metade do século XIX. Que fragmento do texto comprova essa afirmação? Bom, quando ele fala assim, os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos, como uma paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romance dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor dos 15 anos é uma brincadeira, é a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que está de fronte próxima, chamando. Tanto sabe a primeira que é amar muito, como a segunda que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. Então, esse trecho inteiro mostra pra gente essa afirmação de que ele é um narrador crítico. Ele tem a sua opinião sobre o amor dos 15 anos. Ele fala que o amor dos 15 anos é esse amor às bonecas, mas que o da Teresa é diferente. Tá bom? B. Faça uma paráfrase do fragmento destacado de modo a explicar a posição do narrador. Bom, uma paráfrase é isso que eu acabei de fazer, é uma explicação, né? Embora os poetas e alguns pensadores repitam que o amor das mulheres aos 15 anos é uma paixão intensa e que não pode ser substituída, esse amor é apenas uma brincadeira, uma sobra, né, da infância, ainda frágil à falta de experiência, né? O amor da Teresa, porém, era uma exceção, era um amor forte e verdadeiro. Estamos chegando ao final. Questão 5. No gênero textual novela, há várias células dramáticas, estruturadas por conflitos com começo, meio e fim, que juntas compõem um todo ligado à unidade de ação central. No fragmento transcrito, apresenta-se uma dessas células e anuncia-se que ela será explorada em outro capítulo. Identifica essa célula. Gente, trata-se da história do irmão do Simão, né? O Manuel Botelho, cadete de Bragança, que se apaixona por uma açoriana, casada com um acadêmico. A moça abandona o marido para viver com seu amor em Lisboa e depois eles vão para a Espanha, no livro, né? Bem interessante. B. Mesmo não tendo lido o livro todo, é possível inferir, deduzir a importância que essa célula dramática tem para a construção de um universo coeso e uno. Explica essa afirmação. Né? Esse universo coeso e uno é esse universo do sofrimento por amor, né? Então, a história do Manuel Botelho não é a principal. Né? A ação da novela não está centrada nela, mas contribui para a construção, sim, desse universo, baseado na força do amor. A açoriana, ela abandona um casamento estável com um acadêmico e vai viver um grande amor com Manuel Botelho, com quem ela foge.
Então mostra pra gente que a força do amor, ela é que manda aí no livro todo, permeia todas as sub-histórias, vamos dizer assim, além da história principal. Gente, espero que não tenha ficado dúvidas para vocês. Então, olha, em seguida, na sequência, eu vou estar postando para vocês uma atividade de avaliação sobre Camilo Castelo Branco e sobre as características do romantismo, tá bom? Beijo para todos, espero que todos fiquem bem.